Pessoal, vamos começar então essa terceira parte, né, dos exercícios. Aula referente ao dia 3 de setembro de 2020, né, a terceira parte do vídeo aí, né. Aqui eu tenho uma câmara, uma grande câmara, né, que está separada em dois compartimentos, compartimento 1 e 2, né, como mostrado aqui na figura, no qual são mantidas as diferentes pressões, tá? Então, a pressão em A, né, esse manômetro que lê uma pressão efetiva de 300 K, né, e a pressão em B, o manômetro em B marca 128 K Pascal, que é uma pressão também efetiva, tá? Ou seja, ela não está somada com a pressão atmosférica. Se a pressão atmosférica é 720 mm de Hg, determine a pressão absoluta em cada um dos compartimentos, ou seja, em 1 e em 2, né? E a leitura em C, tá? Então, a primeira parte aqui, a gente vai calcular, tá? Olhando aqui no Paintbrush, né? A gente vai calcular a pressão atmosférica, né? Ele deu a pressão em milímetros de Hg, então vocês vão multiplicar aqui, ó. A gente viu lá que, né, a pressão é ρgh, que é igual ao peso específico vezes h. Então, ρ é massa específica de aceleração da gravidade e h é a altura de cota, tá? Esses dois aqui, então, é igual a isso daqui, tá bom? E aí, então, a gente sabe que a densidade do mercúrio é 3,6, que é igual também, a densidade é a massa específica pela massa específica da água a 4 graus Celsius. Se eu multiplicar por G, eu tenho o peso específico do mercúrio, que é o fluido em consideração, dividido pelo peso específico da água, tá? Então, aí fazer a multiplicação, isolando o peso específico do mercúrio, eu tenho esse valor vezes esse, né? Que está aqui, ó. E a altura que ele deu, passo isso aqui de 720 milímetros para metros, né? Eu tenho a pressão atmosférica 96,06 K Pascal. Tá bom? Depois, o segundo ponto, tá? Fazer o cálculo, eu tenho que fazer o cálculo da pressão 1, lendo A efetivo em A. Então, eu vou calcular a pressão no compartimento 1, absoluto, lendo, né, a pressão em A, né, lendo a pressão efetiva em A. Né? Essa pressão efetiva em A foi dada, 300 K. Tá certo? Isso mesmo. Tá. Outra observação. Se a leitura efetiva em C, né, dado por esse manômetro, for zero, né, a leitura efetiva em B seria a mesma de A. Isso está ok pela situação da física, né? A gente faz essa conclusão, tem essa conclusão, tá? Então, repetindo, se a leitura efetiva em C for zero, né, se aqui estiver marcando 0 Pascal, K Pascal, isso aqui é pressão efetiva, né? Então significa que a leitura em B vai ser igual à leitura em A, tá? Número 4 aqui, ó. Se a leitura, deixa eu ver se está gravando, senão eu estou aqui dando aula. Tá ok, está gravando. 4. Se a leitura efetiva em C, né, for a mesma de A, né, então a leitura efetiva em B seria zero, tá? Então, se eu tenho A igual a C, B igual a zero, tá? Então, se a leitura efetiva em C for a mesma da leitura efetiva em A leitura em B é igual a zero. Vou espirrar aqui. Tive que pausar para espirrar. Peço desculpas aí. Em 5, consequentemente, né, a partir da lógica, né, a gente deduz que a pressão em B, né, é A menos C. Tá? Ou então, rearranjando aqui, eu tenho que PC é igual a PA menos PB. Né? Então eu posso calcular já PC, a leitura em C, né, que é 300 menos 120. Né? Então eu obtenho aqui, então, a partir desse raciocínio, que a leitura em C é 180 K Pascal. Tá? Então a pressão absoluta no compartimento 2, né, então vai ser P2, tá, que eu vou chamar de PC, né, que eu calculei aqui, né, mais a pressão atmosférica. Tá ok? Então é isso. Então, espero que vocês tenham entendido aí, né? Tá? Tem que se analisar com muita calma esse exercício aqui. Eu já passei esse exercício em prova, né? O pessoal acerta só o cálculo da pressão atmosférica, né? Então tem que fazer ela com bastante calma, tá? Então deixa eu passar aqui.
Deixa eu abrir aqui um outro. Deixa eu fechar aqui para não salvar. Então eu vou abrir de novo o Paintbrush. Ok. Deixa eu ver se está gravando. Ok. Vamos lá. Então aqui, vamos pro próximo exercício aqui, 1.3, tá? 1.13, desculpe, né? Ele fala assim, né? Um tubo, né, aberto, né? Na verdade, eu vou ter uma coisa desse tipo aqui assim, né? Estou desenhando aqui um tubo com uma certa tomada pisométrica, né? Que é aberto para a atmosfera, aqui meu tubo. E tem, meu tubo está escoando água, né? Eu tenho aqui uma seção do meu tubo, né? E aqui num certo ponto eu tenho essa tomada pisométrica, certo? Tá difícil de desenhar com o mouse aqui, tá ok? Então eu tenho fluido até nessa altura aqui. Então essa altura aqui, né, vai ser H. E aqui é aberto para a atmosfera, né? Aqui está atuando a pressão atmosférica, tá? Então o tubo, né, ele não fala, mas é um tubo aberto, pode ser inserido, né, no topo, né, de um duto, transportando líquidos, né, fornecendo uma pressão que é relativamente baixa, tal que o líquido enche o tubo numa certa altura H. Então está escoando o fluido aqui, né, devido a pressão efetiva que tem aqui, né, ele vai fazer que parte desse fluido, né, por exemplo, se eu estiver escoando aqui, ele fala que é a água, né, meu fluido aqui então é água, tá? Então a própria água vai ser meu fluido manométrico, né? Então a água vai escoar e parte dela vai subir aqui na tomada pisométrica, né? Então a minha própria água é meu fluido manométrico. A própria água que está escoando, né, na minha tubulação, né, vai ser meu fluido manométrico. Então aqui não estou usando o mercúrio, né? Determine a pressão da água no tubo, né, se a água tende a atingir, né, uma altura de 6 pés, né, acima do centro do cano, né, da tubulação, tá ok? Então eu traduzi aí, ele falou em 6 pés, né, tá? Então esses 6 pés aí vai dar em torno de, meu H vai dar em metros, fizer já a conversão, vai dar em torno de 1,82 metros. Depois vocês confirmam aí se eu não errei nada aí. Tá? Então ele dá essa tomada de água. E essa pressão aqui é a minha pressão de metro de coluna d'água, que a gente chama de MCA. Tá? Então o que ele está pedindo? Determine a pressão da água, né, se o tubo tende a atingir o H igual a 1,82 metros, né, acima do centro do tubo. Né? Tá ok? Então um exercício é bem simples, né? Tá? Então eu vou deixar para vocês fazerem, vocês vão usar essa fórmula aqui, tá? Rho, G, H. Tá ok? Eu tenho G, eu tenho Rho, o G usa em 9,81, tá? E o H foi dado, tá bom? E aí é interessante que vocês tentem obter aí para vocês trabalharem um pouco, né? Essa pressão em K Pascal, tá? Determine em K Pascal, tá, pessoal? Para vocês trabalharem um pouco aí a unidade, tá? Em Psi, tá? Já falei lá o que é Psi, né? E também determine em Libra força, tá? Por pé ao quadrado, tá? Então determine nessas 3 unidades a pressão efetiva da água que está passando nessa tubulação, tá? Vou deixar para vocês fazerem, tá ok? Depois eu passo a resposta para vocês aí. Eu fiz aqui também. Vou apagar aqui. Deixa eu ver se está gravando. Está gravando. Esses programas dão muito erro, né? Então a gente fica, como já falei antes, já fiz umas 3 aulas aqui e deu tudo errado. Então ponto 13. Então o próximo aqui, 1.14, tá? Um corpo de 10 quilos, né? Então é esse aqui, né? Um corpo de 10 quilos, né? Cai do seu repouso, né, em uma
interação desprezível com a sua vizinhança, né? Sem atrito, tá? Determine sua velocidade depois que ele cai, né? Determine a sua velocidade depois de 5 metros de queda, né? A conservação, ele fala que a conservação de energia implica que a energia inicial do sistema é igual à energia final do sistema, né? Então eu tenho que é um tipo de exercício também que vocês já trabalharam, né? Lá na física, né? Então aqui vai mostrar o princípio de conservação de energia, né? Então eu tenho o estado inicial 1 e o estado final 2. Essa energia se conserva, né? Ela é dada em joule, tá? Então eu tenho aqui meu plano horizontal de referência, né? Eu tenho a minha bolinha no estado, né, inicial, tá? E eu tenho minha altura aqui de 5 metros, tá? Aqui é 5 metros, tá? E aqui eu tenho meu estado inicial 1 e depois meu estado final 2, onde a minha bolinha vai se encontrar nesse ponto aqui, tá? Então, lembrando que ela parte, ela é solta aqui do repouso, né? Então ela não está no processo de caída, né? Eu considero que eu estou segurando ela aqui a 5 metros de altitude. Então vocês vão ter que, não vai ter variação da energia interna, tá? Então vocês vão ter que pegar, eu vou ler aqui, depois vocês fazem um cálculo aí, né? Descrevo aí na folha para vocês integrarem. Então eu vou ter meio da massa V1 ao quadrado, onde V1 é 0, mais mgh1. Então eu estou calculando aqui a energia total no estado 1. No estado final, eu vou ter então meio de mv2 por 2 mais mgh2, usando os mesmos índices, né, para o estado 1, né? Eu substituo 2 por 1 e aqui o 2 por 1, né? Só que para o estado inicial, estado 1, né, que o meu sistema se encontra, né, a velocidade V1 é próximo de zero, tá? E eu vou fazer aqui, eu vou isolar H1 menos H2, tá? Vai ser igual a 5 metros. Aí eu consigo, né, aqui é igual, né, então aqui é meu E2, desculpa aqui, ok? Então daqui eu tiro, né, eu vou fazer o cálculo, né, do meu V2. Então eu vou tirar o cálculo do meu V2, que vai ser raiz de 2G. Eu vou ter que tentar arranjar algum tipo de caneta para escrever, viu? Se vocês tiverem uma ideia para mim, qual plancheta que eu devo comprar. É muito ruim, né? Como eu já falei algumas vezes, escrever com mouse. Tá bom? Então bem simples, aí vocês calculam. Então essa aqui é a velocidade, a sua velocidade depois de 5 metros de queda, tá? Vou deixar para vocês fazerem. Vamos para o próximo. É mais um exercício típico, né, que vocês já viram, né? É como se a gente estivesse fazendo um exercício de revisão aplicado aos sistemas termodinâmicos, né? Então a minha bolinha aí é o meu sistema, né? Onde partes que ela tem a sua conservação de energia estabelecida, né? Vamos aí para o exercício 1.15, tá? Já está acabando. Eu fiz a tradução aqui, né? Um objeto de 0,8 libra-massa viajando a 200 pés por segundo mergulha em um líquido viscoso e é essencialmente levado ao repouso depois que atinge o fundo. Qual é o acréscimo da energia interna tomando o objeto e o líquido como sistema? Né? Ele fala assim, desconsidere variação de energia potencial. Né? Ele fala assim que a conservação também, né, é interessante aqui que ele fala na solução, que a conservação de energia requer que a soma da energia cinética e energia interna permaneça constante desde que são desprezíveis a mudança na energia potencial, né? Então no exercício 1.15, né, eu vou ter que, da mesma forma, E1 é igual a E2, tá? E eu vou ter que
meio, vou tentar escrever aqui, né, meio de V1, né, que é a sua velocidade inicial, mais a sua energia interna, né, tudo isso aqui em Joule, tá? Então a gente está trabalhando em unidade de Joule, energia total, ok? Isso aqui vai ser igual a meio de M V22, tá? Mais o 2. Aqui eu vou ter minha velocidade é zero, que é a sua velocidade final, né, aproximadamente, tá? Aqui é 2, tá bom? Então eu vou ter que, daqui eu vou conseguir calcular a minha variação de energia interna, tá? Fazendo os cálculos aí, né, vocês vão chegar no valor do tipo, vou passar já no sistema internacional, 673,85, tá? Depois vocês trabalham aí para chegar nesse valor aí, que vocês podem trabalhar sem ser no sistema internacional, tá? Eu já fiz toda a conversão aqui, né? Isso eu não errei, né? Vai chegar nesse valor aí, tá? No sistema dele aqui, o inglês, né? Vai dar 16 mil, se não me engano, se não estiver errado aqui, 16 mil libra massa, tá? Pé ao quadrado dividido por segundo ao quadrado, tá? 16 mil, isso mesmo, tá? Porque esse livro aqui ele é inglês, né? Então o separador decimal dele é ponto, né? Então é 16 mil, tá? Tá, ok, então é um exercício, né, bastante simples, né? Ele fala, né, que um objeto está numa certa velocidade, 200 pés por segundo, mergulha um líquido, né? E é somente levado a repouso depois que atinge o fundo, né? Qual é o acréscimo da energia interna tomando objeto líquido, né? Objeto líquido como sistema, né? Tá? Então a sua velocidade final agora é zero, né? E ele fala que desconsiderar, né, a variação de energia potencial, desconsidere a variação de energia potencial. Tá? Então, assim, ele não considerou essa variação no cálculo da variação da energia interna, né? Então, nos cálculos de engenharia, né, certas grandezas, quantidades, né, a gente pode desprezar, porque o seu valor calculado é desprezível em relação às outras grandezas calculadas, né? Então, muitas vezes a gente, né, eu já até falei aí, por exemplo, uma máquina está perdendo um certo calor, mas pelo o trabalho que ela realiza, né, que ela fornece, né, o valor do trabalho ele é tão maior que você pode desprezar as perdas por calor, tá? Então, depois vocês conferem esse valor 673,85, tá? Aqui agora, pessoal, a gente vai entrar num questionário, tá? Eu também, às vezes, né, eu já pedi isso em prova. Deixa eu ver só se tá gravando, ok. Tá, eu já pedi isso aqui em prova, né? Exatamente igualzinho isso aqui, tá? E aí eu vou deixar alguns aqui para vocês fazerem, né? Um outro aqui que eu vou discutir com vocês. Deixa eu ver qual que eu vou discutir aqui com vocês. Vou dar uma pausa aqui no vídeo para ver qual que é o mais interessante, que tem um pouco mais que analisar, né? Um exercício mais, a gente tem que pensar um pouco mais, né? Então vamos lá, pessoal. Eu escolhi um aqui, né? Eu acho que esse daqui é um 3E, né? Eu vou deixar as outras para vocês, né, darem uma analisada. 3E eu acho que vai ser bacana a gente discutir aqui, ó. Qual das seguintes grandeza baixa não é uma propriedade extensiva, né? Então, as que são propriedade extensiva. Então, momento, né? O momento é o produto da massa vezes a velocidade. Então, se eu tenho a massa, então ela é uma propriedade extensiva. A energia cinética, né?
é meio de MV2, então ela depende da massa, então ela é uma propriedade extensiva, né? Vou pular aqui pela massa. A massa depende da própria massa, né? Então ela é uma propriedade extensiva. E a densidade, não, né? Tá? Vocês vão ver que a densidade é kg por metro cúbico, né? É uma propriedade intensiva, né? Independe da massa, né? Então, mesmo que ela tenha a massa ali na sua unidade, né? Se eu pegar um sistema, dividi-lo em dois, né? Ele continua tendo, né, o mesmo valor da sua massa específica, tá? Density aqui não é a densidade, é a massa específica, tá bom? Um outro aqui que eu achei, que vai dar um pouco de que falar aí com vocês, é esse 1.7 aqui, ó. Qual das seguintes não é uma unidade no sistema internacional aceitável, né? Então, a gente tem aqui que a letra A, a distância medida em centímetros, né? Que é uma derivada aí da derivação de metros. A letra B é a pressão medida em newtons por metro quadrado, tá? Ok, essa está no sistema internacional. Eu vou pular aqui para a letra C, né? O volume medido em centímetros cúbicos, né? Que é uma derivação de metros cúbicos, né? E ele fala que não é aceitável, né, a resposta aqui correta é a letra C de casa, né, a densidade, ou seja, a massa específica em gramas por centímetro cúbico, né, mas na verdade ela é em kg por centímetro cúbico, por metro cúbico, né, então é uma questão aqui um pouco meio, né, depende do que ele fala aqui, que é a definição lá das unidades no sistema internacional, né. Se aqui ele fala que eu gostaria que vocês discutissem isso lá no fórum, né? O centímetro ele considera que é aceitável, né? Que é uma derivação aí de metros, né? Mas no caso aqui da massa específica que ele fala que ela é em gramas por centímetro cúbicos, né? E no SI a massa específica, ou density, né? É kg por metro cúbico. Então a letra C aqui é a letra C correta, né? Para você marcar, né? Tá? Eu vou ver uma outra aqui, eu vou parar o vídeo para ver uma outra que pode gerar alguma dúvida aí com vocês. Aqui, né, continuando aí, né, vamos tentar fazer essa daqui, né, quero ver qual que vocês vão achar, tá, converta 200k Pascal, né, efetivo, gauge, né, que é manométrico, né, então é uma pressão que não está sendo considerada pressão atmosférica, para uma pressão absoluta, né, de mercúrio, né. Então, aí nós vamos adotar aí a pressão atmosférica a nível do mar, né, 101,3 kPa, tá? Ele não fala nada, né? Então eu fui fazer os cálculos aqui, vamos ver quanto que vocês acham aí. Então, eu vou passar, né, essa pressão, né, de 200k, né, eu vou ter que calcular o H, né? Essa pressão aqui eu tenho que calcular o H, tá ok? O meu fluido manométrico é o mercúrio, né? Então, para mim calcular o H dessa pressão efetiva, né, eu tenho que extrair, né? Então eu tenho que minha pressão P ρ G H, né? Eu tenho agora ao contrário, eu tenho a pressão, geralmente eu tinha o H, passava para a pressão em unidades de Pascal no sistema internacional. Agora eu tenho a pressão, né, que é Newton por metro quadrado, ou Pascal no sistema internacional, que é esse valor de 200 kPa, e eu quero transformar, eu quero o valor de H, né? Então eu vou ter que, o H é o P dividido por ρg, tá? Só que o ρ aqui, né, nós já fizemos lá atrás, né, 13, né, eu vou ter que usar, considerando a densidade do mercúrio, sempre 13,6, tá? Adimensional. Eu represento um tracinho, tá? O adimensional, tá? Alguns livros eles colocam quando a grandeza não tem dimensão, ou seja, ela é dimensional, coloca assim, desse jeito. Eu costumo usar assim, né? Põe um tracinho. Então aqui eu tenho que calcular esse ρ, né? A partir sabendo da densidade do mercúrio, né? E eu tiro o H. Então quero ver quanto que o valor que vocês vão tirar aí, tá? Eu estou achando que aqui
deu um erro aqui lá nos resultados colocados pelo livro, tá? O livro fala que é a letra A. Vamos ver qual que é o valor que vocês vão adotar aí, tá? Tá ok? É isso mesmo. E na letra... Deixa eu ver se é isso mesmo. O livro fala que no A110 a letra certa é a letra A. Tá? Quero ver então se vocês vão obter esse valor aí também. Tá? Bom, vamos continuar aqui. A 11 também, né, interessante também, né, ela não dá o valor exato que ele menciona aqui, então dá um valor próximo, né. Ele fala que a pressão efetiva de 400 K agindo no pistão de cilindro de 4 centímetros, né, de diâmetro, é resistida por uma mola com uma constante de mola igual a 800 Nm por metro, né. Quanto que essa mola comprimida, né? Desprezar o peso do pistão, né? Tá? Bom, então deixa eu ver aqui. Tá, então vou rabiscar um pouco aqui então para ajudar vocês aí, né? Envolve um pouco aí de vibrações, física, né? Então ele tem que a pressão manométrica. Então estou fazendo aqui 1.11, tá? Igual a 400 vezes 10 a terceira Pascal, tá? Ele deu o diâmetro que é igual a 0,04, né? É sempre bom a gente anotar o que foi dado, para a gente não achar que não foi dado, né, no problema. Da lei de Hooke, né, a força é igual a constante K de mola vezes o deslocamento, tá? Para quem já fez resistência dos materiais vai lembrar disso aqui, mas eu acredito que vocês possam ter visto isso também lá na física, tá? Então aqui isolando, né, eu vou ter que X, o deslocamento é igual a força sobre o K, sobre o K da mola, né? Tá? Eu tenho que pressão é a força sobre a área, tá? A definição de pressão é a força sobre a área, e aqui eu vou isolar a força, tá? Que é igual a pressão vezes a área, tá? Resolvendo aí, né, eu tenho a pressão, né, esse 400 aqui foi dado, né, a área é πd2 sobre 4, então eu vou tirar aqui, depois vocês fazem os cálculos aí, né, quando vocês forem entregar, 502,6548 newtons, tá? Então essa aí é a minha força que eu calculei, né, considerando essa pressão aí que ele falou, essa pressão manométrica que age aí no pistão, tá? Então, para mim calcular o X, né, ele pergunta ali quanto que a mola é comprimida, né, nesse pistão aí, né? Então esse pistão ele é resistido por uma mola com uma constante de mola de 800 Nm por metro, né? Então aqui eu vou calcular o X, então, né? Eu calculei a força, tá? Que é esse valor aqui, 502, tá? Vou jogar aqui, ó, tá? 502 dividido pela bola, por 800, né? Que é o K, né? Então o K aqui é 800, foi dado. Newton por metro, Newton dividido por metro, né? Então eu vou fazer esse cálculo aqui, né? Colocar 800 aqui. Então meu deslocamento vai ser 0, calculado 0,6283 metros. Então prestar atenção também, tá, pessoal? Qual a unidade que a gente pede na prova. Então se eu pedir lá, ele deu aí, né? É como se fosse uma solução, um pedido de obtenha o valor, né, do deslocamento, né, de quanto que essa mola é comprimida na unidade de centímetros. Então, se responder na unidade de metro, perde a questão, né? Tá? Então, tem que ficar atento a isso aí também. E
E, como eu já falei, no enunciado, se tiver lá, responder sempre as questões com duas casas decimais, né? Então sempre vai carregando as unidades, todas as casas na calculadora e depois no final converte para duas casas, tá? Como que faz isso? Quem já fez metrologia vai saber, né? Quem é da mecânica, já fez uma disciplina de metrologia lá com o professor Márcio, né? E vai saber resolver isso aqui. Mas quem não souber pode colocar aqui, no caso aqui seria 63, né? Então quem não souber essa regra, né, pode só cortar aqui, né, truncar aqui e pegar 62, tá? Não tem problema não. Então a resposta aí, né, em centímetros vai ser 62,8 centímetros, tá? Que está próximo aí da opção dele, né? Então ele já arredondou aqui para 63 centímetros. Então a resposta aqui do 1.11 é letra A, tá? Aí o resto eu vou deixar para vocês, tá? Não vou passar o gabarito, porque senão, né, você perde um pouco a graça. Depois, quem tiver dúvida, né, pode me perguntar aí né, eu vou abrir também um fórum para essa aula do dia 3 de setembro, tá? E qualquer coisa também vocês podem entrar em contato comigo sem problema, qualquer horário, né? Eu estou na coordenação do curso da mecânica, né? Toma um pouquinho de tempo, mas assim que eu puder, né, meu DDD é 35 de Itajubá, tá? E eu vou abrir um fórum lá para essa aula então do dia 3 de setembro, que a gente resolveu aí alguns exercícios para vocês, tá? Para facilitar aí a compreensão dos conceitos básicos, né, de termodinâmica, tá ok? Então esse livro é um livro que eu, como eu falei lá no início, né, ele traz aí, eu fiz de propósito, né, para colocar esse texto aí como se fosse uma revisão da aula 1, né, que eu mostrei para vocês lá, né, baseado, eu mandei para vocês o livro do capítulo 1 do Moran Shapiro e o texto também resumido no arquivo, né, do Word, né, com alguns exercícios também propostos. Eu acho que a gente cumpre bem aí esse primeiro capítulo aí, né, do nosso curso de EMEI 07, tá? Então isso aqui é justamente para quem está começando a estudar o inglês, é bom, né? Não esqueça que isso é importante ter o conhecimento de inglês, né? Porque senão fica muito complicado. Toda hora a gente tem que, né, ter que acessar um dicionário, né? Dificulta muito, né? Toda hora que a gente vai poder ficar acessando aí o Google Translator, por aí, ou um dicionário qualquer. Por exemplo, esse aqui, ó, né? O que significa isso aqui? Caminho do meio livre, né? Meio caminho livre. Então são termos que a gente já vai com o tempo estar acostumado, né? Mas aqueles que estão começando ainda, né? Prepare-se, é bom já começar a se preparar, tentar na medida do possível, né? Fazer um cursinho de inglês, né? Então foi mais para alertá-los, né? Qualquer dúvida aqui também, né? Vocês vão, né, achar fácil aí os dicionários hoje na internet, tem os dicionários online, né? Mas qualquer termo aqui também pode entrar em contato que a gente vai ajudar com certeza. Então eu agradeço, eu encerro então essa aula, repito, né, do dia 3 de setembro de 2020, né? Essa aula que acontece às quinta-feiras a partir da 1h30 da tarde. Um abraço e até a próxima.